Essa é a história de Shoko Tendo, a princesa da Yakuza. E por que princesa? Porque o pai dela era simplesmente um dos chefões da máfia japonesa. Sobrevivente de várias das piores coisas que alguém pode ter que passar, a Shoko ainda carrega cicatrizes físicas e emocionais de sua vida mais jovem e seus anos de abuso e desgosto. O tempo todo, o seu pai, que como eu disse, era um cara grande dentro da Yakuza, não só permitiu que tudo isso que eu vou te contar acontecesse, mas incentivou. Então eu já vou te pedir aquela likeada gostosa demais e sem mais enrolações, vamos dar uma olhada mais de perto na vida da princesa da Yakuza. Bom, uma coisa que a gente tem que falar aqui é que a Yakuza é muito fantasiada, né? Por muita gente que de fato não sabe o que acontece lá dentro. Só para dar um panorama, a Yakuza ela se formou há mais de uma centena de anos atrás. Ela virou essa Yakuza que a gente conhece hoje em dia, depois da Segunda Guerra Mundial. Em meados dos anos 60, a Yakuza tinha mais de 200 mil membros e começou a fortalecer o seu domínio sobre o Japão. Eles ganham dinheiro com várias atividades criminosas, incluindo chantagem, extorsão. Aí agora eu vou falar de uma maneira mais branda para o YouTube não diminuir o alcance do vídeo, mas vai dar para entender. Eles ganham dinheiro também com prazeres carnais, né? Famoso rally rola terceirizado com o corpo de mulheres e também com o tráfico e venda de produtos altamente viciantes que dão barato e são proibidos. Como você já deve imaginar, a história de Shoko Tendo é uma desgraça, um desgosto, tragédia e chocou muita gente. E ela decidiu contar tudo isso. Ela revelou o tratamento doentio que ela tinha dentro da Yakuza. A Shoko nasceu em 1968 e viveu em uma linda casa em Sakai, Osaka. Ela já nasceu na Yakuza, porque na época o pai dela já fazia parte da máfia. Eles levavam vidas confortáveis, com seu pai na Yakuza administrando várias empresas legítimas, bem como sua profissão mais sombria. Isso aqui é comum, tá? A Yakuza tem vários negócios lícitos de fachada para poder lavar dinheiro. Mas ser filha de Yakuza nunca foi fácil. Como vocês devem saber, as tatuagens da gangue dizem, para qualquer empregador lá no Japão, exatamente o que seu passado envolveu. De fato, tatuagens de Yakuza afetam muitas partes da vida dos ex-membros. Eles enfrentam discriminações o tempo todo. E a Shoko não tinha nem 10 anos quando ela experimentou pela primeira vez essa discriminação. Após a morte da sua avó, ela viu seu pai e seu tio disputando o testamento. E ela afirma que o tio dela disse o seguinte pro pai: "Você, sua escória da Yakuza, você não vai receber um centavo do dinheiro da família." E aí ela também lembrava que os vizinhos fofocavam sobre ela e sobre a família Tendo, e ela era tratada como uma estranha durante seus anos na escola. Bom, durante esse tempo, seu pai foi preso, e a lei japonesa proíbe que as crianças até 14 anos possam visitar seus pais nas prisões. Na ausência do seu pai, a sua mãe começou a cuidar dos negócios da família, tanto as empresas familiares quanto os negócios da máfia. E embora sua mãe fosse bem amorosa e solidária, ela talvez não soubesse a extensão do bullying que a Shoko sofria como filha de um gangster. Uma dessas experiências seria uma sinistra premonição de violência do que estaria por vir na vida dela. Durante um encontro com uma amiga, um grupo de meninos tentou violentar a Shoko, tentou abusar dela, mas com a ajuda dessa mesma amiga, ela conseguiu escapar. O bullying e a exclusão eventualmente cobraram seu preço. Uma noite, depois que ela estava sob a influência de thinner, ou seja, tinha cheirado thinner, ela agrediu uma pessoa e foi enviada para o reformatório por 8 meses. E a sua vida não ficou muito melhor depois que ela saiu, porque ela teve que voltar para casa do pai dela, que a essa altura do campeonato já tinha sido solto. Mas como ele ficou muito tempo fora, as dívidas começaram a se acumular. Não demorou muito para o pai dela achar uma maneira de pagar as dívidas. E essa maneira foi simplesmente a maneira mais nojenta e imperdoável, digna de todo o asco que o mundo pode providenciar. Ele simplesmente permitiu que aqueles para quem ele estava devendo violassem a sua filha. Simplesmente isso. Traumatizada, Shoko começou a experimentar pesadamente outros narcóticos, em uma espiral descendente de saúde mental e física. Alguns dos homens espancavam ela, e isso se tornou rotina por vários anos. Para você ter ideia de como ela era nova, aos 20 anos, ela estava envolvida com vários homens da Yakuza, e a maioria dos quais continuavam a abusar dela. E ela depois falou sobre esses encontros, e ela falava que toda vez que ela conhecia um cara novo, ela pensava que ia ser diferente. Eles choravam, eles pediam desculpas, e ela perdoava. Eu lembro que a última vez que ela utilizou tóxicos foi depois de uma outra agressão no motel. Só que dessa vez ela teve uma epifania e recorda: "Continuei pensando que eu não queria morrer naquele lugar. Eu estive lá por 1 hora. Depois eu consegui me arrastar. E eu sabia ali que era a hora de parar." Mas como tragédia pouco é bobagem, ela conheceu um cara. Pouco antes de se casar com esse cara, que adivinha, era da Yakuza, ela foi espancada por um ex-namorado. Obviamente seu casamento não duraria, e ela ainda afirma que o seu marido cortou um dos seus próprios dedos, o que é um método tradicional de expiação para membros da máfia. Para quem não sabe, que deve ser pouca gente, um membro da Yakuza que corta o dedo, ele mostra pro mundo que ele é um vacilão, que ele deu um vacilo e pagou por isso. Sem nada e ninguém, a Shoko se mudou para Tóquio. Lembra que ela morava em Osaka. Também sem dinheiro e sem ter lugar nenhum para ir. Ela começou a trabalhar em um salão de patinco, que é tipo uns fliperama caça-níquel. Tentou recomeçar e construir de fato uma vida melhor para ela.
Obviamente, como só desgraça acontece na vida dela, um belo dia a mãe dela morreu, e aí ela foi consumida pela dor, e ela se julgou incapaz de continuar vivendo. Numa noite, ela engoliu um monte de pílulas e comprimidos para dormir na esperança de tirar sua própria vida. Mas como você já sabe, ela sobreviveu. Seu pai morreu de câncer de estômago vários anos depois, e em vez dela reagir tão mal quanto ela fez com a sua mãe, a Shoko viu isso como liberdade, como uma chance real de começar a mudar a vida dela de uma vez por todas. E aí o que ela fez? Ela foi trabalhar na Zona da Luz Vermelha. Não dá pra julgar. Ela era filha de um ex-yakuza, ex-mulher de outro, ela tinha todo o estigma de tatuagem da yakuza no corpo, e a sociedade japonesa, querendo ou não, é extremamente preconceituosa. É bem complicado. Mas bom, em um ano ela abriu uma conta poupança, trabalhou, e deu duro, né? Literalmente, infelizmente. Ai, que delícia! Mas com isso ela foi capaz de economizar o suficiente para deixar a vida de anfitriã para sempre. A história de Shoko até agora foi uma montanha-russa só de descida. E assim que ela saiu dessa vida, ela decidiu que era hora de colocar na caneta e no papel e contar para o mundo inteiro sobre como é ser filha de um chefe da Yakuza. No momento que ela conseguiu de fato escapar de todo esse submundo, ela escreveu um livro chamado Yakuza Moon, e nele, que é de onde eu tô te contando toda a história de vida dela, ela relatou algumas coisas bizarras: ossos quebrados, dentes quebrados, tímpanos danificados e a consequência do uso de ilícitos para sua saúde. Ela diz também que vários ferimentos que ela teve precisaram de cirurgia plástica, e ainda assim, apesar de tudo que ela suportou, muitas vezes com o conhecimento do seu pai, ela ainda fala dele com carinho, ao relembrar alguns dos momentos mais violentos com outros membros. Ela descreve nesse livro a primeira vez que ela viu um membro da Yakuza cortar o seu próprio dedo. Minha mãe tentou proteger os meus olhos, mas eu ainda podia ver o sangue pingando da sua mão. Meu pai estava furioso e abriu a cabeça do cara com um objeto que ele catou no corredor e disse: "Por que você cortou a porra do seu dedo?" Mesmo com um relacionamento bem difícil entre ela e seu pai, ele ainda conseguiu encorajar ela em uma carta que ele enviou pouco antes da sua morte, onde ele disse o seguinte: "Shoko, por favor, continue a acreditar em você mesma. Acredite em si mesma." E foi isso que ela fez. Talvez escrever sobre sua vida e tudo que ela passou tenha de alguma forma ajudado a curar algumas das feridas emocionais que ela suportou. Mas tem um aspecto da vida dela que nunca vai deixar ela, que são as tatuagens da Yakuza. Mas em vez de fugir das tatuagens que cobrem seu corpo inteiro, a Shoko hoje as vê como uma parte empoderada da vida dela. Enquanto alguns artistas famosos e músicos podem exibir livremente sua arte corporal, os membros da Yakuza vivem vidas mais escondidas, e suas tatuagens tiveram um efeito sobre a própria cultura do Japão. Mas para Shoko, as suas tatuagens se tornaram uma parte duradoura de sua vida. E querendo ou não, as suas tatuagens cobrem as cicatrizes físicas da juventude terrível dela, cobrindo seu corpo com flores, dragões, fênix e cortesãs. Claro, como a sociedade japonesa não vê tatuagem com bons olhos e ela sinta a necessidade de cobri-las a maior parte do tempo, ela sente o empoderamento das suas tatuagens e continua a fazer mais mesmo depois de ter saído da Yakuza. Como ela viu tatuagens desde criança, ela se acostumou, e é algo que ela gosta hoje em dia. Ela disse que seu pai tinha um enorme Buda nas costas e muitas das pessoas que iam na casa dela tinham tatuagens também, e ela sabia que isso tornava o seu pai e essas pessoas diferentes das comuns, que desde cedo percebeu que a relação entre essas pessoas diferentes era mais forte do que o sangue. Bom, hoje em dia as tatuagens Yakuza estão se tornando menos frequentes, à medida que o número de membros diminui. Em 1992, as autoridades japonesas finalmente começaram a enfrentar o problema de fato da máfia e implementaram uma lei chamada Yokudan. Isso marcou o começo do combate contra Yakuza. O governo das sombras havia se infiltrado no mercado de ações, na gestão de aeroportos, gestão imobiliária e até estações de energia nuclear. A Yakuza estava, e na verdade estão ainda, por todos os setores chaves da economia japonesa. Essa lei também tornou mais fácil os chefes da gangue serem presos pelas ações de seus subordinados, e também desencorajou as empresas de se envolverem com a Yakuza. Na verdade, se as empresas fossem pegas lidando com eles, com algum envolvimento que fosse, elas enfrentariam uma série de punições. Não era só envolvimento em negócios não, tá? Nem reuniões, nem negociações. Poderia ser simplesmente o fato de ele estar jogando futebol, jogando golfe, com qualquer membro da Yakuza. Ao fazer isso, a polícia deixou de punir diretamente a gangue e permitiu que o estigma social fizesse o trabalho por eles. O efeito foi sentido quase que imediatamente, com muitos escritórios da Yakuza desaparecendo e os números diminuindo rapidamente. Hoje, eles estão recrutando membros mais do que nunca, mas estão muito longe de terem o efetivo que eles tinham no auge, de quase 200 mil membros. Estima-se que hoje em dia a Yakuza tenha menos de 40 mil pessoas,
que é gente pra dar com rodo ainda, né? Vamos combinar. Bom, hoje a Shoko Tendo tem um filho pequeno e a mãe solteira. Ela fala sobre seu novo parceiro, seu namorado, como alguém completamente diferente dos caras com que ela cresceu, que é um cara gentil e quase feminino. Tem uma vida feliz e saudável, vivendo como autora. E a história dela é realmente grandiosa, né? Ela deixou de ser vítima de um estigma, foi abusada, espancada e viciada para se tornar uma escritora, uma mãe e uma mulher da hora. Mas e aí, o que você achou da história de Shoko Tendo, a princesa da Yakuza? Você imaginava que as mulheres eram tratadas assim na máfia japonesa? Qual a sua opinião sobre isso? Diz aí nos comentários. E dá aquela likeada gostosa demais e se inscreve. Então é isso. Tchau.